Nós estamos chegando em dezembro, e dezembro é um mês que a gente gosta muito. Eu não sei vocês, mas eu sempre faço planos. Eu planejo a semana, eu planejo o mês, eu planejo o ano. E quando a gente chega em dezembro, a gente faz todas as promessas que a gente pode fazer, né? Ano que vem eu vou perder 5 quilos. Ano que vem eu vou ficar firme na academia. Ano que vem eu vou ler mais a Bíblia, eu vou ser mais crente, eu vou ser mais fervorosa. A gente faz tanta promessa, a gente fica tão motivado. E esse ano eu vou dizer, o nosso tema do mês é Profetizando 2024. Quem lembra, quem estava aqui com a gente ano passado, que lembra que a gente deu as metas do mês? Gente, eu acho que eu vou fazer do ano, as metas do ano. Eu acho que a gente vai fazer uma retrospectiva aí, num culto de quarta. A gente vai vir com quem tem muito testemunho para contar. Eu fiz as metas da igreja, eu não fiz metas pessoais, porque eu estou nessa fase de olhar para esse lugar, sonhar com coisas grandes. Então, eu fiz isso. E a gente vai ver uma quarta-feira aí, para a gente subir aqui no altar, só para contar as bênçãos do ano. Quem topa? Vânia mesmo me deu um checklist das bênçãos dela na célula. Meu Deus, ela só não cumpriu uma. O resto, eu não vou nem dizer qual foi. Mas eu vou dizer para vocês não ficarem curiosos. É perder 5 quilos. Oh, Jeová. Mas esse mês de dezembro é um mês especial. Obrigada, seu Beto. É o mês que a gente vai profetizar 2024. Você vai estar no culto da quarta, no culto do domingo, só pensando, meu Deus, 2024. Eita Deus, vai chegar e vai ser bênção. Para hoje, eu queria profetizar para você que em 2024, a primeira coisa que nós precisamos é viver por fé. Viver por fé. Porque se a gente não entra em 2024 com fé, a gente não entra com nada. Se a gente não entra em 2024 lembrando que sem fé é impossível agradar a Deus, a gente não chega com nada. Sabe por quê? Porque quando a gente às vezes olha as nossas perspectivas ao nosso redor, a gente não vê com que se animar, né? Mas deixa eu falar isso na palavra. Abre aí, Camille, por favor, Números 13, do 1 ao 3. E eu estou sem voz. Números 13. Se você trouxe sua Bíblia e você quer abrir sua Bíblia, não tem problema. Pode abrir a sua Bíblia, senão nós vamos projetar aqui. Diz assim a palavra do Senhor. O Senhor disse a Moisés: envie alguns homens em missão de reconhecimento à terra de Canaã, terra que dou aos israelitas. Envie um líder de cada tribo dos seus antepassados. O 3. Assim Moisés os enviou do deserto de Parã, conforme ordem do Senhor. Todos eles eram chefes dos israelitas. Pula lá para o 25. Aleluia. Me dá voz, Jesus. Ao fim de 40 dias, eles voltaram da missão de reconhecimento daquela terra. Até o 33, tá? 25, 26. Eles então retornaram a Moisés e a Arão e a toda a comunidade de Israel em Cádiz, no deserto de Parã, onde prestaram relatório a eles e a toda a comunidade de Israel e lhes mostraram os frutos da terra. E deram o seguinte relatório a Moisés: entramos na terra a qual você nos enviou, onde há leite e mel com fartura. Aqui estão alguns frutos dela. Mas o povo que lá vive é poderoso, e as cidades são fortificadas, e muitos grandes também vimos, descendentes de Enaque. Os amalequitas vivem no Neguebe, os hititas, os jebuseus e os amorreus vivem na região montanhosa, e os cananeus vivem perto do mar, junto do Jordão. Então Caleb fez o povo calar-se perante Moisés e disse: subamos e tomemos posse da terra, é certo que venceremos. Mas os homens que tinham ido com ele disseram: não podemos atacar aquele povo, é mais forte do que nós. E espalharam entre os israelitas um relatório negativo acerca daquela terra. Disseram: a terra para a qual fomos em missão de reconhecimento devora os que nela vivem.
todos os que vimos são de grande estatura. Vimos também os gigantes e descendentes de Enaque, diante de quem parecíamos gafanhotos, a nós e a eles. Amém? Essa é uma passagem triste. Quando nós lemos essa passagem, nós entendemos que esse povo era um povo que tinha visto muitos milagres, maravilhas, prodígios e sinais. Esse povo era o povo que tinha passado pelo deserto e visto Deus, o próprio Deus, abrir o mar vermelho. Esse povo era o povo que tinha comido maná que caiu do céu. Esse povo era o povo que tinha comido as codornizes que Deus tinha enviado. Mas chegou o tempo deles conquistarem a tão sonhada terra prometida. Chegou o tempo de conquistar, mas eles duvidaram. Sabe, esse povo era o povo que viu uma nuvem de fogo durante a noite, e uma nuvem, uma coluna de fogo durante a noite e uma nuvem de dia. Mas na hora de conquistar, duvidaram. Então, se existe uma maneira de entrar em 2024, essa maneira é com fé. Porque nós não conquistamos no meio da dúvida. Porque nós cristãos não somos aqueles que andamos pelo que vemos. Nós somos aqueles que andamos pelo que cremos. Então a gente vai dizer com fé, para profetizar em 2024, nós não andamos pelo que? Nós andamos pelo quê? Pelo que cremos, pastor. Nós somos aqueles que andamos por fé. Talvez quando a gente olha assim ao nosso redor, a gente veja situações não tão favoráveis, né? Às vezes você pode olhar para o seu trabalho e dizer, esse não é o trabalho que eu sonhava. Às vezes você olha para a sua casa e talvez essa não é a casa que eu tanto sonhei. Talvez você olhe para você mesmo e diga, estou com dores que eu não queria ter. Talvez você esteja vivendo aquilo que você não projetou nesse momento. Mas a gente precisa entender que a partir do momento que nós estamos em Cristo, somos nova criatura e as coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. E a partir desse momento, nós entendemos que a vontade de Cristo para nós é boa, perfeita e agradável. Então, se você olha ao seu redor e as circunstâncias falham com você, você pode entender que talvez Deus não esteja assim, te amando tanto quanto você imagina. Mas não. Hoje nós estávamos no Connect Esperança pela manhã e nós estávamos falando como Deus usa as circunstâncias ruins para nos levar para os lugares de bênção. Como Deus usa o deserto para nos levar a Canaã. Porque aquele povo realmente olhava ao redor e via deserto. Aquele povo realmente olhava ao redor e via gigantes. Ei, mas no final do deserto sempre tem a terra que mana leite e mel. E mais uma vez eu quero reforçar aqui para você, você não vive pelo que vê, você vive pelo que crê. Porque o escritor de Hebreus disse, o justo viverá pela... O justo viverá pela... Aleluia! Você vive pela fé, meu querido. Então você vai profetizar que 2024 você vai andar na trilha da fé. Você vai chegar em casa, vai ver aquele marido abençoado, aquele incircunciso, vai dizer, glória a Deus, homem de Deus. Você vai ver seu filho aperreando e você vai dizer, bênção de Jeová. Eita, glória. Aleluia. Sem olhar para ele. Você vai olhar aquele trabalho cheio de Nabucodonosor e você vai dizer, só bênção, só bênção, só bênção, só bênção. Você vai olhar para o seu salário e você vai dizer 3 vezes mais. Eita, glória. Porque você vive pela... Aleluia. Então o Senhor nos instrui a viver pela fé. O Senhor nos instrui a olhar acima das circunstâncias. E por que você vive pela fé? Eu vou te explicar a história desse povo. A história desse povo. Bota aí Gênesis 17, 6, por favor. Gente, eu vou ficar perto desse ar-condicionado, porque minha gente, ele está ligado, vocês sabem, né? Gênesis 17, 6. Deus fez uma promessa. Deus chamou o povo, chamou Abraão. Chamou Abraão e disse, eu o tornarei extremamente prolífero.
Olha. De você farei nações, de você procederão reis. Próximo. Estabelecerei a minha aliança como aliança eterna entre mim e você e os seus futuros descendentes. A promessa era só para Abraão? A promessa era para mim e para você, amém? Porque você é descendência de Abraão. Você pode não ser judeu, mas você é descendente de Abraão. Então ele disse que para mim e para você, eu farei uma aliança eterna comigo e com você. Para ser o seu Deus, o Deus dos seus descendentes. É nessa promessa que a gente se agarra, igreja. Ele é o nosso Deus, mas Ele também é o Deus dos nossos filhos. E aí o 8 diz: toda a terra de Canaã, onde agora você é estrangeiro, darei como propriedade, diga comigo, propriedade, eu não vou nem ler, a você e aos seus descendentes. Serei o seu Deus e vocês serão meus. A promessa foi feita a Abraão. Sabe, mas o povo judeu não era como nós. A gente precisa muito restabelecer uma cultura que os judeus têm. Sabe quando uma mãe judia bota um filho para dormir? Ela não bota 3 palavrinhas. Ela senta com ele na beira da cama e lhe conta histórias da Bíblia. No caso, lá do Pentateuco. Ela senta na beira da cama com seu filho e diz: olha, sabe o nosso pai Abraão? Ele recebeu uma promessa, nós herdaremos Canaã. Olha, sabe o nosso pai, nosso rei Davi? As crianças crescem ouvindo as histórias. Elas crescem com isso no coração enraizado. Então todo aquele povo que estava no deserto sabia que a promessa era para eles. Sabia que Canaã era deles. Assim como quando a gente lê a palavra de Deus, a gente pega a Bíblia, a gente lê, igreja, deixa eu te dizer. Aí você vai lá, eu gosto muito de citar Salmo 23, a gente cantou isso hoje. Ei, a palavra do Senhor lá diz: certamente bondade e misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. Aí você fecha essa palavra e diz assim: meu Deus, meu armário está vazio. Que horror. E você não confia na promessa que a bondade e a misericórdia do Senhor te seguirão. Você não confia que tudo aquilo que está escrito na palavra é para mim e para você. Nós não confiamos. Aquele povo recebeu uma promessa. Mas sabe o que aconteceu? Deus veio mais uma vez em Deuteronômio 1:21 e disse assim: olha, o seu Deus, Deuteronômio 1:21, o seu Deus colocou a terra diante de vocês, vão e tomem posse dela. Foi o que Deus falou para aquele povo? Vão e tomar posse. Sim ou não? Deuteronômio 1:21. Vejam, o Senhor seu Deus colocou a terra diante de vocês, vão e tome posse. Ele disse assim: vai lá e conquista. Ele disse: vai lá e conquista. Ele não deu meio termo, meia palavra, ele disse: vai lá e conquista. Entrem na terra, tomem posse, conforme o Senhor, o seu Deus, o Deus dos seus antepassados disse a vocês. Deus falou, está falado. Não tenham medo, não desanimem. Ainda disse para não ter medo. Aí o que foi que o povo fez no 22? Então, isso era o povo falando com Moisés, tá? Deuteronômio 1:21, 22. Então, vocês vieram a dizer-me: mandemos alguns homens à nossa frente em missão de reconhecimento da região, para que nos indiquem por qual caminho subiremos e quais cidades iremos. Deixa eu decifrar a história para você. Deixa eu voltar para lá do começo. Deus chamou Abraão, fez uma promessa, certo? A terra de Canaã é de vocês. Quando chegou que passou a geração de Isaac, passou a geração de Jacó, José foi para o Egito, ficaram 400 anos lá. Depois disso Deus disse assim: está na hora de conquistar. Tira o meu povo de lá. E Deus tirou o seu povo com um braço forte, com mão poderosa. Passaram pelo meio do deserto, passaram pelo meio do mar e tudo aquilo que eu já falei para vocês. E aí Deus chama Moisés e diz assim: está na hora de vencer. Rapaz, eu escutei uma história de um rapaz que disse que o pai dele, ele trabalhava na aeronáutica.
E ele estava muito chateado porque todo mundo era promovido e ele não. Aí ele chegou um dia e ele disse: eu não quero mais saber disso. Vou lá pedir minhas contas da aeronáutica. Isso é uma história real, tá? Ele pediu as contas e foi embora. Só que 3 anos depois, quando ele voltou, porque na época da gente, quem lembra do Aurélio de Ficha, né? Quem lembra que para ter um telefone fixo em casa tinha que vender um carro? Na época, né? Meu Deus, estamos velhos. Que conhece um Aurélio de Ficha aí? Ó Senhor. Então, quando ele chegou 3 anos depois, para pegar os documentos dele lá, ele ficou sabendo que no outro dia ele ia ser promovido. Sabe, aquele povo estava à porta de Canaã. Estava à porta de conquistar. Mas a ansiedade, a angústia, o medo, a fé, a falta de fé, a dúvida, tiraram as promessas da mão daquelas pessoas. Mas é só simples assim, pastora? Não, deixa eu te dizer. Quando a gente lê essa história só em Números 13, a gente imagina que Deus mandou os espias. A gente imagina que Deus mandou os espias, mas a palavra do Senhor diz que não foi Deus quem mandou os espias. A palavra do Senhor diz que foi o povo que disse: Moisés, deixa a gente ir lá primeiro ver se é bom mesmo. Olha que audácia desse povo. Deus olha para mim e para você e diz: faz uma promessa. Deus olha para mim e para você e diz assim: olha, tu vai conquistar. Eu vou te honrar. Eu vou te prosperar na terra dessa Tabajara. Eita glória. Grande vai ser a herança que vai chegar na tua mão. Eita Jesus, será que é para mim? Vai recebendo aí. Aleluia. Aí você pega e faz assim: será que é assim mesmo? Eu não tenho nem parente rico. Será que é desse jeito? O pecado daquele povo foi duvidar da palavra de Deus. 2024 não é ano da gente duvidar da palavra de Deus. 2024 não é ano da gente dar um jeitinho. Deixa eu ver se é assim mesmo. 2024 não é ano de você questionar o que Deus falou para você. 2024 é ano de nós conquistarmos, é ano de nós avançarmos, é ano de nós crescermos, é ano de nós vencermos, é ano que a gente vai ver os nossos parentes aceitando Jesus, é ano que a gente vai ver a nossa casa toda construída, é ano que a gente vai prosperar no trabalho. 2024 é ano que Deus vai liberar muito dinheiro nas nossas mãos, é ano que o povo vai olhar para nós e vai dizer: eita, Deus está naquele lugar, porque aquele povo é próspero e abençoado. Aleluia. Oh, nós não vamos ser como esse povo que Deus falou e eles duvidaram. Nós não vamos ser como esse povo que Deus falou e eles tiveram que mandar espias para ver se era realmente como Deus falou. Se Deus falou, ha falado. Porque sabe como é o nome dessa atitude que eles tomaram? É incredulidade. Incredulidade na palavra. Deus disse: entre e conquista. E eles disseram: vamos entrar primeiro para ver. Às vezes Deus olha para mim e para você assim: conquista. Conquista, vamos lá. E você diz assim: peraí, Senhor, eu acho que eu preciso primeiro dar uma olhadinha para ver se é desse jeito mesmo que o Senhor está falando. Sabe, muitas vezes a gente duvida da fidelidade e do amor de Deus por nós. Mas eu quero deixar uma palavra no seu coração que se encontra em Jeremias 29:11, que diz assim: porque eu bem sei os pensamentos que eu tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Aleluia, aleluia, aleluia. Quando nós olhamos para o nosso Deus, a gente olha para Ele e diz assim: ei, Deus tem pensamentos de paz para mim. Deus tem pensamentos de paz para a minha vida. E às vezes está tudo dando errado. E você olha e diz assim: eu sei que não é esse o lugar que Deus me quer, porque Deus tem pensamentos de paz para a minha vida. Aleluia. A promessa nunca falha. A promessa nunca mente. A palavra do Senhor nunca mente. Sabe, só para confirmar, quando Deus trouxe Abraão a Adão, já estava tudo preparado para ele. Deus não criou Adão e depois fez as coisas que ele precisava. Adão não sentiu falta de nada. Você não vai sentir falta de nada em 2024. Eu profetizo sobre a sua vida.
Oh, você não vai sentir falta de nada, porque tudo já está preparado em 2024. Até os fogos ruíram. Aleluia. Ah, pastora, e por que agora eu sinto falta? Porque agora às vezes eu não vejo. Porque falta uma chave na tua mão. Tem uma chave que abre o céu. O nome dessa chave é fé. É preciso ter fé. Ah, eles mesmos dizem com sua própria boca. E quando cheguei lá em Canaã, era a terra que manava leite e mel. Era terra de delícias, era terra que o cacho de uva. Gente, um cacho de uva. Foi 2 homens e uma madeira para segurar assim, ó, um cacho de uva. Deixa eu te dizer uma coisa. A cor que nós vamos usar no fim do ano. Você não vai usar branco para ter paz, não. Você não vai usar vermelho para arrumar um marido. Dizem que rosa é da paixão, né? Verde da esperança. Preto o povo diz que nem usa, que dá azar. Sabe qual é a cor que você vai usar na virada do ano? Qual é a cor? A cor da fé. Não importa a cor que você esteja vestido, você vai usar a cor da fé. Aleluia. Porque você pode romper de branco, de verde, de preto, de azul, de roxo. Mas ano que vem não importa a cor que você está vestido, porque quem está na tua frente é o grande guerreiro, o grande Deus, o grande Rei, o Senhor dos Senhores, que nunca perdeu uma batalha. Aleluia, aleluia. Oh, aleluia. Ah, nós vamos usar a cor da fé. Aleluia. Porque o justo viverá da fé. Porque o justo... Hoje você vai aprender que 2024 nós vamos pisar todo dia na fé. Pisar em fé, pisar em fé. Porque nós viveremos pela fé. Porque não haverá gigantes que nos parem. Você lembra da história de Davi? Davi olhou para o gigante e disse assim: quem é esse incircunciso diante do meu Deus? Ah, pastora, você está falando, mas você não sabe de nada. Mas um dia eu vi um gigante na minha frente assim. Olhei para ele e disse: rapaz, tu pode até ser grande, mas o meu Deus é maior. Quando eu peguei aquela biópsia de câncer, eu olhei para aquela biópsia assim e digo: rapaz, tu pode até dar medo em muita gente aí, mas a minha vida está na mão de Deus. A tua vida está na mão de Deus. A tua vida está no controle da mão de Deus. E agindo Deus, meu irmão, a gente vai sair daqui pegando fogo. A gente vai sair daqui igual o Marcos Feliciano. Sai da frente, Satanás. É isso aí. Porque a nossa vida está na mão de Deus. Sabe por quê? Porque quem fez a promessa é fiel para cumprir. Sabe qual foi o maior pecado de Israel? Não foi ter medo não, dos espias, dos gigantes, que a gente tem medo às vezes mesmo. O maior pecado de Israel, que fez aquele povo não entrar na terra prometida, foi a pouca fé no Deus que eles tinham. Porque hoje, os homens não guerreiam como guerreavam antigamente. Hoje, quando tem até uma guerra lá, eles guerreiam com bombas, com carro de choque, com exército, com soldado. Mas antigamente, quando alguém guerreava, esse negócio está encadeando na minha vista. Assim. Quando os homens guerreavam, nação contra nação, não era o povo que era representado, era o Deus deles que eram representados. Então, quando Israel saía para a guerra, você sabe, contam muitas histórias que eles iam com a Arca da Aliança na frente da guerra. Porque quem guerreava era Jeová, o grande Deus da guerra. Então, quando aqueles homens olhavam para os enaquins, para os gigantes, para os amalequitas, eles estavam dizendo assim: somos pequenos, não vamos vencer. Eles estavam dizendo: não somos nós pequenos. Eles estavam dizendo: o nosso Deus é pequeno. Deixa eu te ensinar uma chave da fé. Quando você olha para a sua batalha, você olha para alguém, quando você olha para uma situação na sua vida que você diz assim: não vou vencer, você não está dizendo que você é pequeno, você está dizendo que o Deus que você serve é pequeno. Então, se você está passando por uma luta, por uma prova, ei, creia, Deus é o Deus que nunca perdeu uma batalha.
Eu desafio você a ler a Bíblia e me dizer uma história que Deus perdeu. Uma história que Deus não venceu. O Senhor está na nossa frente. Porque nós não venceremos pela força do nosso braço. Nós venceremos pela força do nosso Deus. Aleluia. Aleluia. Salmo 20. Eu amo esse salmo. Esse 27. Salmo 20. Abre aí, Camille, por favor. Salmos 20, versículos 7 e 8. Eu amo esses versículos. E eu quero que você ame ele também. Que diz assim: alguns confiam em carros e outros em cavalos. Mas nós, diga assim, mas nós confiamos no nome do Senhor, o nosso Deus. Com fé, no nome do Senhor, o nosso Deus. As guerras antigamente eram travadas a cavalo, né? E aí as pessoas dizem assim: vou vencer, eu tenho 30 cavalos, 30 carros de guerra. A gente vai vencer porque a gente tem instrumento. Eu vou conquistar porque eu tenho dinheiro. Eu vou vencer porque eu tenho saúde. Eu vou vencer porque eu tenho um bom emprego. Ei, alguns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor, o nosso Deus. 2024 nós vamos conquistar, porque nós clamaremos ao nome do nosso Deus. Não importa o tamanho da nossa guerra, não importa o tamanho da nossa batalha, que Deus é o nosso Deus que não pode vencer. Quando eu passei pelo processo do câncer, que passava por aquele processo de quimioterapia, de medicamento, de enjoo, eu dizia: ei, o choro pode até durar uma noite. O choro pode durar uma noite. Ei, o choro na minha, na tua vida pode até durar uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. Oh, aleluia! Deus está dizendo para mim, para você, eu sinto o Espírito de Deus passando aqui sobre nós nessa noite, dizendo: ei, igreja, o choro pode até durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Aleluia! Oh, nosso Deus nunca perdeu uma batalha. O nosso Deus nunca perdeu uma guerra. O nosso Deus é grande, o grande Jeová, o grande Senhor dos exércitos. O nosso Deus é o Rei dos reis. O nosso Deus é o Senhor dos senhores. O nosso Deus, com o poder da sua palavra, criou o céu, criou a terra. Oh, e tudo que nela há. Meu querido, o que é o seu problema diante desse Deus? Oh, aleluia! Nós te adoramos, Jesus. Eu queria chamar o pastor, porque hoje é ceia. Eu não posso me prolongar na palavra. Mas eu quero te dizer nessa noite: 2024 é ano de vencer. Ei, você vai vencer. Ei, 2024, tudo vai se fazer novo. E quando é que 2024 vai começar? Hoje. É a partir de hoje que Deus vai mudar a nossa sorte. Aleluia. Aleluia.